Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui, mais alguns testes a respeito de pintura de MDF, tá? Eu quero ver aqui qual que é a opção mais fácil para esse processo de pintura. Processo de pintura utilizando diretamente a tinta, tá? Digamos assim, para que fique o mais fácil possível para quem não é dessa parte do processo. O que eu digo com parte do processo? Tem gente que gosta de produzir peça e tem gente que gosta de dar o acabamento na peça, tá? Tem quem faça os dois, mas, por exemplo, eu prefiro produzir as peças e tudo mais. Eu não gosto tanto da parte de fazer acabamento. Geralmente as peças que eu produzo em MDF e tal é MDF cru, mais básico, e aí a pessoa faz o acabamento. Só que em determinadas situações vai aparecer ali, ó, você não faz aquela pintura básica, um preto, um branco. Mas eu estou realizando alguns testes para ver quais são as melhores alternativas para que o processo ele fique mais eficiente ou mais fácil ali e se tenha um bom resultado, tá? Então aqui o que eu vou fazer aqui nesse vídeo, daí depois vai ter uma outra parte para mostrar o resultado, mas eu já adiantei alguma coisa. Veja bem, essa peça é uma peça que ela foi pintada com tinta PVA, tá? A tinta PVA, ela é uma tinta bem parecida com uma tinta guache, tá ok? Só que com a questão que ela é uma tinta fosca, você olha aqui nela, não tem brilho. A luz ali a luminosidade tá batendo aqui, você vê que não tem brilho, são cores foscas. Só que, em contraponto, é uma tinta muito fácil de trabalhar, uma tinta que não escorre, uma tinta que seca muito rápido, coisa de 15, 20 minutos, se houver necessidade de dar uma segunda demão, você já dá uma segunda demão. Com uma demão, é essa cobertura que eu cheguei no MDF, tá? Aqui na cor branca. Agora aqui nesse pedaço, eu já tô com os esmaltes sintéticos, esmalte sintético base água, porque também... eu não gosto de trabalhar com produto químico. Tem gente que... eu mesmo sou assim, se sentir cheiro forte de tinta, essas coisas, é o nariz entope já, tá? Enfim, então por isso eu opto por utilizar tinta base água, tá ok? Quando diz a tinta é base água, se houver necessidade de deixá-la mais fina, diluição, para uma pintura em pistola e coisa do tipo, é água, tá? Então, quando fala base água, é porque você vai dissolver um pouquinho de água. Mas aqui, ó, no esmalte sintético, você já percebe, tá vendo a luz, o reflexo da luz, ó, tanto no branco aqui quanto no preto. Aqui eu também tenho um MDF, tá? MDF, e aqui foi dado só uma demão. O preto pode ver que ele cobriu bem, tá? Cobriu bem também, mesmo numa demão. Muitas vezes isso daqui já pode ser aceitável como uma pintura básica, tá? Uma pintura básica para deixar uma peça na cor preta. O branco se percebe aqui que a cobertura dele foi bem menos eficiente do que a do PVA, tá? Mas em contraparte, a questão brilho e não tem brilho. Na tinta PVA, quando você quer dar brilho, daí depois você vem com um verniz, tem um outro produto lá que você aplica depois para dar brilho, tá? Então o verniz ele vai dar esse mesmo efeito de brilho. O que eu vou fazer agora aqui, aí depois que tiver seco, eu mostro o resultado. Mas enfim, o preto aqui, vamos ver aqui, mas o preto já está com uma cobertura bem aceitável. Só o branco que não. Em relação ao PVA e esmalte sintético, a grande vantagem, o PVA, cara, 20 minutinhos ele já tá seco, até menos, dependendo se tiver um dia que tá mais... a umidade está mais baixa, ou um dia que tá mais quente, 20 minutos ele já tá praticamente seco, não é nem seco ao toque, é seco mesmo. Aí aquela grande vantagem de tipo, quem produz peças, geralmente MDF cru, essas coisas, consegue pintar e embalar a peça ainda no mesmo dia. Porque daí é interessante para quem produz peça assim, nunca pintar a peça e deixá-la guardada. Principalmente se for fazer estoque, é melhor pintar a peça assim que você vende, porque dela sai com aquele ar de zero bala.
tá? E, enfim, 20 minutinhos está seco. Agora a questão do esmalte sintético, tem toda essa questão que ele já vai ter esse brilho, só que ele demanda ali, pelo menos, se for precisar dar 2 demãos, umas 2 a 3 horas, tá? Umas 2 a 3 horas de secagem. Aqui eu fiz ontem. Não que precise fazer, mas eu recomendo que, tipo assim, quando for peças pintadas com esmalte sintético, pinta num dia e só embala umas 24 horas depois, porque mesmo depois que, tipo, aparentemente tá seco, se você coloca numa embalagem, numa caixa, ele pode meio que, vamos dizer assim, a tinta grudar, tá? Então espere pelo menos umas 24 horas. Para demão, precisa pelo menos umas 2 horas. Você pinta uma demão de manhã e outra à tarde. O que eu vou fazer aqui vai ser dar uma segunda demão nessa peça, tanto com preto quanto com branco. Eu vou fazer só de um lado aqui, para a gente ver o quanto melhora o resultado, tá? Vou usar um pincelzinho para o branco. Eu estou fazendo isso daqui, obviamente, porque fazendo isso de pegar direto da lata, porque é só uma pecinha aqui, ela tá bem limpinha, mas evite de fazer isso, porque às vezes tem poeira na peça, vai passando para tinta e tudo mais. Mas aqui é porque é uma pecinha só, tá? Tinta base água. Pinturinha no pincel mesmo. Aquela pintura básica. Quem faz peças assim, sabe? Às vezes a pessoa vê a peça, andava pintada de branco, de preto e tal. E para quem não é dessa parte do processo, tem que ver a maneira mais simples de fazer, tá? Então aí, ó. Então deixa o branco aqui. Eu gosto dessas tintas base água, esse esmalte base água, cara. Aqui você já pega o pincelzinho, vai ali na torneira e já lava. Tá? Nada de tipo ficar utilizando químico para limpar também depois o material e tudo mais. A tinta PVA geralmente com uma demão, mesmo que não tenha preparação, ela já tem uma cobertura muito boa, tá? Agora aqui o esmalte sintético geralmente precisa de 2 demãos, quando por exemplo é uma peça, a madeira em si ela é um pouquinho mais escura. Esse MDF ainda é um pouquinho mais claro, aqui tem aquele que é mais claro, tem o que é mais escuro. Não sei se dá para vocês perceberem. Vamos ver essa peça aqui, ó. Vendo? Esse MDF, repara só aqui no MDF. Esse MDF aqui, ele é um pouquinho mais escuro que esse. Ainda tem um que é um pouco mais escuro. Às vezes ele pode ser mais escuro ainda. Então, nessa situação, ficaria mais evidente que a tinta não cobriu. Por exemplo, a parte que era branca, tá? Mas, enfim, aqui dada a segunda demão, aí eu vou deixar secando aqui. Eu vou ter que sair agora, dar uma saidinha. E provavelmente na hora que eu voltar, só vou demorar um pouquinho. Aí eu mostro o resultado com 2 demãos. A tinta, e eu tô dando preferência assim pela questão de utilizar ela sem diluição, porque você pode diluir um pouquinho ela para ela ficar mais fina, mas eu tô dando preferência pela mais grossa justamente por não estar fazendo uma preparação de fundo com uma seladora e coisa do tipo, e para que ela fique um pouco mais grossa mesmo, porque senão tem toda aquela questão da pintura da peça. Se você deixar a peça inclinada, a tendência é que ela escorra e acumule só no canto e tal. Então eu estou fazendo preferência por utilizar ela assim, ok? E na questão de custo, provavelmente se utilizar depois eu vejo valores certinhos, mas usar um esmalte sintético base água, ele rende mais, é um custo mais barato, tá? PVA,
é bem eficiente naquelas questões que eu falei. Ele seca muito rápido, tá? Seca muito rápido mesmo. Você consegue preparar e embalar a peça no mesmo dia. Mas, único, não sei, cada caso é um caso, mas o aspecto negativo é a questão de que é uma tinta sem brilho. É uma tinta fácil de trabalhar, uma tinta que ninguém vai ter dificuldade quanto a isso. Mas daí, enfim, se quiser brilho na peça, é só fazer um processo posterior de aplicação de um verniz, coisa do tipo, tá? Então vou deixar essa pecinha aqui. Aqui. E depois eu mostro o resultado assim que ela der aquela secada, tá? Porque a tinta esmalte sintético, sempre quando ela tá úmida, isso vale para a maioria das tintas também, ela dá aquela aparência de não preenchimento, tá? Na prática você só tem uma boa percepção se preencheu ou não quando ela seca, tá ok? Então tá aí, galera, continuando, aqui já tá bem seca mesmo. Após a segunda demão, tá ok? E chegou nesse resultado, tá? O preto, indiscutivelmente, melhorou muito mesmo. Na primeira demão ele já estava muito aceitável. Aqui no branco ele melhorou bastante, mas aqui, se quisesse dar aquele branco na peça, provavelmente ainda necessitaria de mais uma demão. Sei como que fica aí no vídeo, mas visualmente aqui eu consigo perceber que tipo tem ainda por baixo a tonalidade aqui do MDF cru, tá? Aqui provavelmente mais uma demão, e no branco, na cor branca, fica bem perceptível que foi a pintura pincel. Você consegue ver o sentido aqui assim da pintura. Não vejo isso como um problema, só estou mencionando. Mencionando até porque no preto é um pouco mais difícil de perceber isso quando está sem luminosidade, tá? No preto não dá para perceber, no branco você percebe. Agora com luminosidade, com brilho aqui, ó, tá vendo? Você consegue ver as linhas do pincel. Mas enfim, foi também porque eu pintei com pincel que, vamos dizer, umas cerdas um pouco mais duras. Essa questão também se resolveria se pintando com rolinho, tá? O rolinho também é uma opção. Mas a ideia é mostrar, ó, duas demãos, o resultado que chegou. Para efeito comparativo, olha isso. Uma demão de branco, uma demão de preto. Duas demãos de preto, duas demãos de branco. Tá vendo? Ó, melhorou bastante o branco, a cobertura, tá? Melhorou bastante. Só que é aquela questão, madeira, tendência a absorver tinta. A primeira demão que você dá, ela vai entrar mais como um aspecto de selar a madeira. Segunda demão, nesse caso, sem uma preparação, é como se fosse a primeira demão de tinta. O resultado bom mesmo sairia após essa próxima demão, tá ok? Aqui também, ó. Aqui tem essa pecinha que eu pintei aqui também, só que aqui foi pintado com aquelas pistola pulverizadora, tá? Aquelas portátil, mais ou menos. Só procurar aí, pistola pulverizadora de tinta, tá? Não é aquela pistola própria, específica de tinta, que utiliza o compressor e tal. Tem basicamente um sopradorzinho, mas funciona bem também, ó. Eu gostei do resultado. E, enfim, eu acabei chegando a uma solução para um problema que, tipo assim, eu tenho essa pistola pulverizadora, mas para diluir pouquinho a tinta, para pintar às vezes só uma pecinha, duas pecinhas, você mais desperdiça do que executa ali. Mas eu consegui resolver o problema, tem até um vídeo aí, de maneira que eu consigo agora diluir só um pouquinho de tinta e ter o mínimo de desperdício, tá? Por exemplo, eu diluí, aqui não precisava nem de 50 ml de tinta, mas eu diluí 50 ml de tinta para pintar isso daqui. E na pistola pulverizadora,
Óbvio, não vai ficar marca de tinta e tal, marca de pincel, e secou bem mais rápido, muito mais rápido, não tem nem comparação. No pincel, mais ou menos, é de 2 a 3 horas mesmo. E aqui com coisa de 30 minutos já estava seco ao toque, assim, ó, bem seco ao toque. Nada de ficar pegando, meio que aquela hora que você percebe que está um pouco úmido, mas ainda não está grudando no dedo, mas já estava bem seco mesmo. Aí eu já dei a segunda demão, tá? Olha o resultado, gostei bastante também. Tá? Então, enfim, basicamente é isso. Aí fica aí a referência, tá ok? Eu gostei bastante do resultado. E aí é opcional. A questão tinta PVA, muito fácil de trabalhar, mas tem a questão do fosco, ser sempre cores foscas. Se quiser brilho, tem que dar um tratamento por cima, utilizando um verniz brilhante, alguma coisa do tipo assim. Não é recomendado para peças que vão ser ou receber umidade, ou seja, na questão até mesmo de limpeza, para fazer a limpeza tem que ser uma limpeza a seco. Agora, já falando de esmalte sintético, base e água. Base e água. As vantagens, não tem aquela questão do cheiro forte da tinta normalmente ali, você vai precisar dissolver com água rasa, por exemplo. Tem a vantagem do brilho também, e uma vez que você fez todo o processo de pintura, essa é uma peça que você pode sim passar um paninho úmido ali sem exagero, tá? Porque ela vai criar uma película meio que, vamos dizer assim, entre aspas, emborrachada, tá? Diferente dessa daqui, ela cria uma película, mas quando você umedecer essa peça com tinta PVA, se você umedecer, passar um paninho úmido, a tinta meio que vai amolecer, porque ela absorve ainda, mesmo depois de estando seca, tá? Mas é isso. Tá? Então fica aí a referência, alternativas, e na questão de custo-benefício, acho que fica mais barato e também o resultado fica bom, tá? Fica bom. Tinta base e água. Beleza? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!